Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe na sua doce paz, que sintamos-nos aqui todos envolvidos e inspirados pela espiritualidade amiga que se faz presente. É uma alegria poder retornar a esta casa depois de algum tempo e, em especial, uma alegria ainda maior, podemos conversar e refletir juntos sobre a riqueza de nossa doutrina, que nos esclarece sobre a vida, sobre nós próprios, sobre os processos que vemos no mundo a se desenrolar, especialmente em nossos tempos. Tempos tumultuosos, tempos de mudanças, como diriam os espíritos, os tempos que são chegados. E é sobre isso que nós vamos refletir, para tanto recorrendo a uma das obras básicas da doutrina espírita, a última das chamadas obras fundamentais, que foi escrita por Allan Kardec, pouco antes dele retornar ao mundo espiritual, que é o livro A Gênese. E neste livro, dividido em 18 capítulos, no capítulo final da obra, nós temos justamente um capítulo com esse título, Os Tempos que São Chegados, ou São Chegados os Tempos. Dividido ele em duas partes. Primeiro, Sinais dos Tempos, e depois, a segunda e derradeira parte, a Geração Nova. E é sobre isso que nós vamos conversar, buscando entender os momentos que a humanidade vive. Claro, quando falamos momentos, não estamos nos referindo a algo muito limitado no tempo, não estamos falando de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, estamos falando de um período esse caracterizado por uma transição profunda pela qual a humanidade vem passando na estruturação de um novo modo de ser, na estruturação de novos tempos. Porque quando está dito lá, os tempos são chegados, em outras modalidades de interpretação, em outros contextos, imaginávamos sim que a Terra chegaria a um fim, de fato, a destruição da humanidade, e então teríamos o julgamento de todos os espíritos e a definição do destino imutável daí para frente, alguns para a salvação, outros não. A doutrina espírita renova profundamente o nosso entendimento dessas questões, por exemplo, em relação ao chamado juízo final. O que nós temos são ciclos, processos, por mais que esses ciclos possam às vezes se estender por milênios. E é justamente o que agora vivemos, o fechamento de um desses ciclos para a abertura de um novo ciclo. Daí a ideia de novos tempos, os tempos que são chegados a finalizarem um determinado ciclo, novos tempos que hão de se estabelecer. Daí essa ideia também, sobre a qual a espiritualidade tantas vezes irá falar conosco, a ideia da regeneração. Como sabemos, as humanidades evoluem também, assim como os indivíduos, já que nada mais são do que o somatório dos indivíduos. Não são propriamente os planetas que passam de mundo de expiação e provas para a regeneração. É a humanidade que habita este planeta. Os espíritos, portanto, vão evoluindo e assim também a humanidade. Quando se fala, portanto, que nós chegamos a um período de regeneração, deixando ou findando-se esse ciclo de expiação e provas, é disso que nós estamos tratando. O fechamento de um ciclo, abrindo um novo ciclo para todos nós. E isso será caracterizado por alguns sinais. Daí, o subtópico que Kardec introduz nesse capítulo 18 do livro A Gênese, Sinais dos Tempos. E o resultado desse processo, que é o subtópico seguinte, a geração nova, ou poderíamos dizer, a humanidade regenerada. É isso que nós vamos tentar entender à luz do Espiritismo, buscando, claro, a nossa referência primordial também no Evangelho de Jesus, nas lições do Mestre, que agora são para nós explicadas, desenvolvidas pelo Espiritismo. E é então fascinante podermos constatar que muito do que hoje o Espiritismo trata, de maneira mais direta, de maneira mais acessível para nós, já estava, em termos figurados, lá nas palavras de Jesus, aguardando apenas a chave que nos pudesse possibilitar esse entendimento, penetrar no espírito do texto, para além das dificuldades da forma, das metáforas, das alegorias. O Espiritismo atua, portanto, como uma chave que nos dá a abertura
a esse espírito do texto. É o que Kardec, inclusive, vai comentar no prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dirá que a doutrina espírita surge como uma chave que nos permite acessar o espírito dos ensinamentos de Jesus e mesmo das Escrituras, de um modo geral. Pois bem, quando Kardec vai tratar desses sinais dos tempos, portanto, que agora temos visto se desenrolar ao nosso redor, ele vai dizer o seguinte, no item 14. Antes disso, no finalzinho do item 13 desse capítulo 18 do livro A Gênese, Kardec ele vai nos convidar a um exercício para que nos coloquemos nesse novo estado da humanidade, nessa humanidade, digamos, transformada ou regenerada. E ele diz assim, há aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá a este que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. Porque no parágrafo anterior ele havia descrito para nós que a humanidade progride de duas maneiras distintas. Existe aquele progresso constante, contínuo, regular, que vai se dando, ano a ano, década a década, as pequenas descobertas, os pequenos desenvolvimentos, um impulsionando o outro, um abrindo espaço para o outro. Então, digamos, é esse processo mais constante de desenvolvimento e evolução, que sempre existe. Mas ele diz também que há um outro aspecto, uma outra via do progresso da humanidade que se dá nesses momentos de fechamento de ciclos e de abertura de novos ciclos, em que nós temos, então, um investimento mais massivo da espiritualidade superior para que, num tempo menor, se desenvolvam coisas, se estabeleçam novas estruturas, novas conquistas que, se fossem seguir apenas aquele progresso regular e constante, demorariam ou demandariam muitos e muitos séculos, muito tempo. Então, por exemplo, a humanidade vinha progredindo regularmente dentro das suas possibilidades até o momento em que Deus envia a primeira revelação. Nós temos ali um marco, um divisor de águas. Temos ali um imenso impulso para o progresso moral. Embora a aplicação ou aproveitamento desses recursos recebidos varie de indivíduo para indivíduo, temos ali, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas. Da mesma forma, quando vem o Cristo. A humanidade vinha progredindo no seu esforço de desdobramento de tudo aquilo que havia recebido de Moisés, dos profetas, de repente vem o Cristo. Vem o Evangelho, mais um novo impulso. Da mesma forma com o Consolador. Então existe esse progresso regular da humanidade e existe esse que é mais direcionado para que se acelere, para que esse progresso ganhe um impulso num determinado momento, entendido propício pela espiritualidade superior, pelo Cristo que governa todo o processo evolutivo da Terra. Então ele faz aqui esse convite para que nos coloquemos nesta fase vindoura, nesta que está agora sendo preparada, e abarquemos então essas duas vertentes da nova fase. Aquele que assim analisar, a ele parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. Então está aqui a ideia que o Espiritismo vai desenvolver conosco do juízo final. Não é uma destruição cataclísmica do mundo, não é uma destruição propriamente material, embora isso possa ocorrer também em maior ou menor escala. Mas trata-se, sobretudo, de uma renovação da estrutura da sociedade, da humanidade. Seu modo de sentir, seu modo de pensar, a sua visão de mundo, o seu entendimento da vida. Então, das ruínas de um mundo antigo vai surgindo um novo. Não é a destruição para um fim, é um recomeço, é um destruir para transformar em algo melhor, já que na evolução divina tudo se transforma para melhor. A lei de destruição, como aprendemos com o Livro dos Espíritos, não está senão a serviço da lei de progresso. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. Então, aquele que se projetasse nesses novos tempos da humanidade, ele veria que os costumes, os usos, o caráter das pessoas, das coisas, das relações das pessoas com as coisas, com as instituições, tudo isso estaria transformado. Porque sobre novas bases.
Outrora, a nossa relação com o corpo era tal de, por exemplo, muito utilitarismo, servindo-nos do corpo apenas para angariar gozos e conquistas de ordem material. Numa sociedade transformada, amadurecida, a relação com o corpo já não mais será essa. Seguiremos nos servindo dele, mas sempre com mais consciência, com mais finalidade definida, progresso do espírito. Então, muda o uso, por exemplo, do próprio corpo, muda o uso das instituições, a relação com as leis humanas. Quantos hoje ainda não terão uma relação com as leis humanas propriamente, que é, digamos assim, quase que as leis são um mero impeditivo, quando convém, da criatura fazer determinadas atitudes. Ela só respeita as leis temendo as consequências que elas lhe poderão trazer. Ele não respeita as leis porque ele quer realmente o bem da sociedade. Não. Ele está autocentrado no seu interesse pessoal. Sabe que se incorrer num desvio daquela lei pode sofrer uma consequência. Então evita aquilo só por medo da consequência e não por um interesse nobre, por um interesse mais voltado para o bem comum. Então esse tipo de relação também se transformará. A tal ponto que num futuro mais ou menos remoto, nem sequer das leis humanas precisaremos mais, porque cada um operará pela própria consciência. Não será mais preciso uma lei a punir aquele que intenta assassinar o seu irmão, porque a própria consciência já será a definidora da conduta de cada um. Por ora, essas leis ainda são necessárias, mas nossa relação com elas vai mudando ao longo do tempo. Por ora, elas servem muitas vezes como um freio, mais à frente servem como orientadoras, daqui a pouco não são mais necessárias. Então tudo vai mudando, costumes, usos, caráter. Prossegue Kardec. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas na geração que se ergue. Então aqui Kardec traz para nós a ideia fundamental que está por trás desses temas dentro do Espiritismo. Regeneração, os tempos que são chegados, sinais dos tempos, juízo final, geração nova, tudo gira em torno disso aqui. Não é uma transformação, sobretudo de ordem material, mas antes uma transformação de ordem moral, que terá naturalmente repercussões materialmente falando. Mas é isso que nós estamos vivendo agora. A edificação de uma nova geração espiritual, que vai estabelecer, portanto, para a humanidade, nos séculos por vindouros, um novo tempo, de mais consciência, de mais entendimento das leis divinas, de mais harmonia para com essas leis. Isso é o que, como dizíamos, já está lá na fala de Jesus, no Evangelho, e que, pela nossa incapacidade de interpretação, gerou tantas confusões ao longo dos séculos. Se a gente vai ao conhecido sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, nós vamos ver ali o Mestre descortinar para nós o futuro da humanidade, estes tempos que agora vivemos. Ali, por meio de símbolos, de alegorias, Jesus descreve todo esse processo que estaria envolvido na regeneração da humanidade. As lutas, inclusive. Ele menciona lá as dores do parto, o quão desafiadores seriam esses tempos de transformação profunda dos indivíduos e da humanidade. Tudo está lá descrito alegoricamente. Mas no versículo 34 desse capítulo, Jesus diz assim: não passará esta geração sem que todas estas coisas tenham ocorrido. Então imaginemos para um interlocutor que ouvia Jesus falar aqueles tempos. Quando o mestre faz uma menção à palavra, ou se serve da palavra geração, o que eles imaginavam? Bom, é a nossa geração. Então tudo isso que ele está descrevendo, em alguns anos nós veremos ocorrer e se estabelecer, então, esse novo reino de que ele fala. Essa foi a expectativa de muitos dos que ouviram as palavras de Jesus naqueles tempos.
dos seus primeiros seguidores, dos primeiros discípulos. A tal ponto que, mais tarde, Paulo, por exemplo, em suas epístolas, teve que retificar esse entendimento, porque eles esperavam um reino que surgisse muito abruptamente. Ele, de alguma maneira, com o seu poder, com a sua influência, com as suas cortes angélicas, haveria de triunfar sobre o império, sobre o domínio de Roma, e então implementar aquele reinado de Deus sobre o qual ele falava tantas vezes nas suas lições. Então eles esperavam isso, porque, afinal de contas, Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas tenham ocorrido. A gente imaginou que ele tratava ali de uma geração corporal, física. E uma geração, naqueles tempos, era o quê? 50 anos? Sei lá. Hoje, uma geração? 100 anos? Mas não é disso que Jesus trata. E estava reservado ao Espiritismo nos esclarecer de maneira tão lúcida o que é esse processo. Algo que o próprio apóstolo Paulo, aos seus tempos, já havia entendido, mas que, dada a nossa limitação de apreensão da vida, estava reservado ao tempo que pudéssemos compreender à medida que amadurecêssemos o nosso raciocínio e entendimento acerca das leis divinas. Jesus falava, sobretudo, de uma mudança geracional, não de ordem física ou corpórea, mas espiritual. É o que Kardec vai dizer no primeiro item desse capítulo 18 do livro A Gênese, o item 27, quando ele trata de geração nova. Ele vai dizer assim: trata-se muito menos de uma nova geração corpórea e muito mais de uma nova geração espiritual. Então, quando fala-se de geração nova no contexto do Espiritismo ou da regeneração, não estamos falando só dos que têm novos corpos ou que estão encarnando agora. Nós estamos falando de espíritos renovados à luz dessas lições. Sobretudo, à luz do modelo, da referência que nos foi dado, que é Jesus. Essa, mais propriamente, é a geração nova, independentemente da idade do corpo físico. Porque o que importa é, acima de tudo, o espírito. E como o espírito se conduz, como ele relaciona-se com a vida, com os outros, com as leis divinas. Isso é que definirá se ele é parte ou não da geração nova. Não a idade do corpo físico. Não se reencarnou há pouco tempo. Geração nova aqui, segundo os ensinamentos de Jesus, diz respeito a posturas, condutas, valores espirituais. Isso é muito importante, porque, como dizíamos, já estava registrado lá, mas agora é que estamos chegando a entender isso. Por isso que, sendo novas as criaturas, sendo novos esses espíritos em termos de renovação moral, também serão novos os seus costumes, o seu caráter, os seus usos, como aqui disse Allan Kardec. E por conseguinte, ou por consequência, assim também a sociedade se renovará. Por isso, continua ele no item 14 desse capítulo 18. A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra, no estado das coisas, as satisfações legítimas a que se sente com direito. Então, Kardec, lembremos, ele está aqui tratando dos sinais dos tempos, ele indica para nós qual um desses sinais dos tempos. De uma humanidade que vai, enfim, amadurecendo e também, enfim, notando que a sua vida não pode mais se reduzir simplesmente à experiência material. É uma humanidade que cada vez mais vai sentindo uma angústia, um vazio no trato com a vida material, porque percebe com mais força em si anseios de ordem espiritual. Anseios de imortalidade, de infinitude. A matéria já não pode mais corresponder a essa humanidade que vai despertando. E isso se traduzirá muitas vezes nesse cenário de tantas angústias, de vazio existencial, porque é o espírito que anseia por algo além da matéria, por algo além daquilo com que ele esteve acostumado há séculos e milênios. Seu olhar, suas buscas se detinham no que ele podia tocar, no que lhe trazia uma satisfação imediata, uma sensação transitória. Mas agora não mais, ele começa, enfim,
a ansiar por aquilo que seja mais perene, pelo transcendente ou pela transcendência. Ele começa a notar que os seus destinos são muito maiores do que um canto ermo no cemitério. Ele começa a notar que existem valores, que existem alegrias muito mais duradouros, satisfatórios do que os valores e alegrias que o mundo propõe, ainda no seu modo de ser. Porque o mundo, para muitas e muitas criaturas, ainda será regido por quais valores? Egoísmo, hedonismo, individualismo, imediatismos e uma série de outros ismos que aqui pudéssemos citar. Muitas e muitas criaturas ainda se norteiam por esse conjunto de valores. A sua vida é isso, é adquirir satisfação transitória, é adquirir ou satisfazer os seus interesses pessoais em detrimento, muitas vezes, de outras pessoas, do bem comum. A criatura vai operando dentro dessa concha do egoísmo e da ignorância espiritual. Mas já existem os espíritos que entendem mais do que isso, sentem, enfim, que a vida pede mais, que a vida é muito mais do que isso, que já têm sede daquela vida abundante que o Senhor nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é isso que Kardec está descrevendo, essa humanidade que vai chegando à maturidade, ele diz aqui, tornada adulta, ela tem novas necessidades, ela tem novas aspirações. O espírito muito materializado, ele se contenta com o atendimento das necessidades básicas e fisiológicas. Comer, dormir, fazer sexo, o dinheiro, aquilo que nutra ou esteja por trás da vida física. Mas o espírito que se desmaterializa já não mais consegue viver sem luz, sem anseio de melhoria, de aperfeiçoamento, porque esse é o imperativo da vida. E cada consciência esclarecida vai acessando cada vez mais claramente esse imperativo, que está, por exemplo, nas palavras de Jesus: brilhe a vossa luz. Por que está no imperativo? Porque é um imperativo da vida. Qualquer espírito desperto sente uma necessidade de aperfeiçoar-se sempre. Brilhe a vossa luz. É o que estava lá no livro de Gênesis, simbolicamente, na metáfora da criação que lá temos, e disse Deus: haja luz, e a luz se fará. É isso. A vida pede que a luz se expanda, cresça, desenvolva-se em nós, no desenvolvimento de imensos potenciais que todos trazemos. Então o espírito que se desmaterializa, ele já não mais consegue viver apenas atendendo necessidades básicas da fisiologia do corpo. Ele tem fome de luz, ele tem sede de realização íntima, de plenitude espiritual. Isso que o vai movendo nessa transformação, nesse processo aqui denominado de regeneração, porque é uma geração nova, no sentido de uma nova criação, de fato. É isso que os Espíritos querem dizer e é isso que já estava tanto nas palavras de Jesus como nas palavras de Paulo, que soube compreender, mesmo naqueles tempos, com tanta profundidade e perspicácia aquilo que Jesus trouxe. Para termos uma ideia da profundidade, disso que Paulo trazia em suas epístolas, se a gente vai, por exemplo, à sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo dirá: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está aí a essência do que é a regeneração. E essa palavrinha geralmente traduzida na Bíblia por criatura, a palavra grega ktisis, pode ser também traduzida por criação. Então é como se ele dissesse assim: se alguém está em Cristo, se alguém vinculou-se ao pensamento do Cristo, se alguém ligou o seu coração à seiva divina do Cristo, esse alguém passará por uma nova criação. Ele vai ser criado de novo. Porque ele vai mudar tudo, desde as bases. Quais são as bases da nossa vida? O sentimento, que estrutura, por sua vez, o nosso pensamento. Do pensamento nascem palavras, ações, que definem hábitos e, por sua vez, resultam no nosso destino. Esse é o circuito da vida. Tudo começa no sentimento, que inspira o pensamento, do pensamento brotam palavras e ações que geram hábitos e consequências
portanto, o nosso destino. Está aí a base da vida. E onde o Cristo vai atuar fundamentalmente? Renovando a base da nossa vida, renovando a nossa maneira de sentir. Em nos ensinando humildade, paciência, resignação, misericórdia, brandura, indulgência, amor acima de tudo, o Cristo renova por completo a nossa maneira de sentir, portanto, de pensar e de interagir com cada criatura, cada circunstância e cada coisa no meu caminho. É o bonito símbolo que está ali representado na última ceia. Jesus se ergue e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele chega na vez de Simão Pedro, faz a menção de lavar os seus pés e Pedro recusa, diz: os meus pés não lavarás. Jesus responde firmemente, dizendo: se eu não lavar os teus pés, Pedro, não tens parte comigo. Pedro, como era muito volúvel, né? Ele pede então: não lava só os pés, mestre. Então lava a cabeça, lava o corpo inteiro, lava tudo. E Jesus tem uma resposta interessante. Ele diz assim: não é preciso, basta lavar os pés. Ora, meus amigos, é óbvio que Jesus não fala de pés físicos. Jesus fala de bases da vida. E quais são as bases da vida, segundo o que acabamos de analisar? O sentimento. Porque se ele é a base da vida, em renovando ele, eu renovo tudo que vem depois dele. Não é assim num regato? Se a fonte está contaminada e eu a purifico, eu renovo todo o rio dali para frente. Agora, se eu atuo no rio cuja fonte está contaminada, eu posso gastar todo o recurso possível tentando purificá-lo, toda a água nova que chega contaminada. Assim é a criatura humana. Sem renovação de sentimento, não há renovação de pensamento. Nem por conseguinte de hábitos e de destinos, de vida. É isso que Jesus quis dizer. Em nos ensinando a amar, a perdoar, em nos ensinando paciência, humildade, resignação, o Cristo atua nas bases, nos fundamentos da vida, e aí começa-se, de fato, uma nova edificação, é uma nova construção, nova criação. Por isso Paulo dizia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é regeneração. É essa geração nova de que Kardec e os Espíritos mais tarde falariam. Aquela sobre a qual Jesus falou, não passará esta geração sem que todas as coisas ali descritas no sermão profético tenham ocorrido. E muitos ficaram esperando 50 anos, 100 anos que tudo aquilo ocorresse, quando na verdade estamos vendo agora uma geração que se finda. Qual geração? De seres humanos muito materializados, de seres humanos que ignoram a sua realidade espiritual, sua destinação. É essa geração que se finda. E qual a nova geração que se forma? Uma que será baseada nos valores do Cristo e uma que estará consciente da sua realidade espiritual, da grandiosidade da vida que nos cerca, das leis divinas do Criador. Essa é a nova geração, espiritualmente falando. Kardec vai descrever isso de maneira muito interessante no Livro dos Espíritos, na questão 941, que trata sobre o temor da morte. Kardec traz um comentário a essa questão. E é muito rico esse comentário porque ele traz esses dois arquétipos da geração antiga, que vai se findando, que ainda é preponderante, mas que vai perdendo terreno, e a geração nova que vai se consolidando, que ainda está em menor proporção, mas que vai ganhando espaço. Ele vai definir esses dois arquétipos como sendo o homem carnal e o homem moral. E ele descreve as características que indicam a qual geração pertence o indivíduo. Ele diz assim, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem no mundo penas e gozos terrestres. Então já temos um primeiro sinal. Se está mais preso à vida corpórea do que à espiritual, ainda é da geração anterior. Ainda não passou pelo processo de regeneração. Mais materializado do que propriamente espiritualizado o ser. E aí ele tem, naturalmente, penas e gozos corpóreos, materiais. As alegrias que ele conhece, os gozos que ele conhece, são aqueles que dizem respeito ao corpo.
né? O prazer material, as conquistas do mundo, aquilo que diz respeito às paixões, é a vaidade, é a cobiça. Ele tem gozo quando tem as suas paixões atendidas. Só que, por vincular os seus gozos e as suas penas a algo que é muito material, ele sofre de maneira muito mais intensa o impacto das vicissitudes da vida material. É o que diz Kardec, acrescentando nessa descrição sobre o homem carnal, ele diz: ele vive num estado constante de preocupação, de angústia por causa das vicissitudes materiais, que o conservam num estado de tortura e ansiedade perpétuos. Porque se ele só conhece gozo material, a todo tempo o gozo material pode faltar. Em algum momento ele vai perder o corpo. E então, se ele só conhece gozo material, em algum momento ele pode perder a fortuna que lhe é fonte de gozo. Então ele vive temeroso de perdê-la. Em algum momento pode faltar o prazer que ele tanto busca nesta ou naquela substância. Então ele vive num estado de ansiedade perpétua porque ele depende dessas coisas que estão fora dele para o seu gozo, para a sua alegria. Portanto, é algo muito frágil, porque independe dele. Em algum momento pode faltar, em algum momento ele pode ser privado, a vida tudo transforma. Essa é a característica do homem carnal, escravo das suas paixões. E mais do que isso, acrescenta Kardec, teme ele a morte, porque duvida do futuro, sobre o qual não reflete, tudo dá a vida material, não reflete sobre a vida que transcende a vida material. Então ele teme ou duvida o futuro e teme ter de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Porque tudo que ele busca, tudo que ele vislumbra, tudo que está no seu horizonte mental diz respeito à matéria, ao corpo, à personalidade transitória. Esse é o homem carnal, que ainda prepondera no mundo, mas que vai perdendo espaço. Para quem? Para o homem moral. Aquele que coloca-se acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, diz Kardec. Então ele consegue se sobrepor às paixões, não é mais escravo delas. Por quê? Porque também já não mais vive mais a vida corpórea do que a espiritual. Tem vontade, tem consciência, sabe discernir o que convém e o que não convém. Sabe utilizar-se da matéria até onde ela é útil, mas não faz-se um escravo dela e das paixões que lhe são associadas. Isso lhe traz o que então, diz Kardec? Moderação. A moderação lhe traz ao espírito calma e serenidade. Como ele consegue governar-se, como ele consegue se sobrepor à matéria, ele é mais sereno. Porque ele sabe que se ele perder aquilo, aquilo não é a fonte primordial de felicidade dele, porque ele descobriu outras fontes, que é outro ponto que Kardec indica. Falando a respeito do homem moral, diz ele conhece fontes de alegria, fontes de prazer, de gozo, que o homem material desconhece. Um exemplo. Quem vive para si, no culto do eu, no exclusivismo feroz, desconhece as alegrias de servir com Jesus. Ele não conhece essa alegria, porque ele só pensa nele, na satisfação imediata, passa por cima dos outros para obter a satisfação imediata, no seu exclusivismo feroz. Esse alguém desconhece a alegria de servir. Essa, uma fonte das mais legítimas, por quê? Estará sempre ao alcance. Eu posso perder todos os meus bens materiais, mas a possibilidade de criar um sorriso, de ajudar alguém, essa estará sempre presente comigo. E é sempre uma fonte de felicidade legítima e duradoura. Esse tipo de felicidade o homem material desconhece. Porque é aquilo que é aquela perspectiva em que tudo gravita ao redor dele. Ao passo que na perspectiva do Cristo, ele quer fazer com que tudo gravite em torno do amor. Jesus diz isso de outra maneira bem poética e profunda. Ele fala assim, quando está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó: todo aquele que beber desta água terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, esse alguém nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a eternidade.
Olha que linda lição do mestre. O que é aquela água que ele menciona, a água do poço? Pode ser um cargo que eu tenho, pode ser um valor monetário que eu possuo, pode ser uma pessoa, né? Uma relação material. É sempre uma fonte externa, né? É um poço que cedo ou tarde pode secar. A pessoa pode mudar-se, pode desencarnar, a fortuna pode, né? Eu posso perdê-la, o cargo eu posso também perdê-lo. É o poço, né? Eu bebo daquela fonte, mas eu tenho sede novamente. Por quê? O que é material nunca poderá integralmente saciar quem é espiritual. Agora, veja a mudança de perspectiva. Quem beber da água que eu lhe der, essa água se tornará nele uma fonte, a jorrar para sempre. Então, antes eu ia beber da água fora de mim, num poço que está fora de mim, um objeto, pessoa, circunstância. Agora é algo que parte de mim, não é mais um poço, é uma fonte. E uma fonte que jorra sempre. Por quê? Quem estará inabilitado de amar, de servir, de orar, de fazer o bem? Essa fonte está sempre disponível e parte de nós. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: a verdadeira felicidade, meu filho, minha filha, é aquela que parte de você. Não o que se obtém numa circunstância, aquilo que te beneficia transitoriamente, não o retorno daquilo que você fez, é aquilo que você faz, a verdadeira fonte da felicidade, porque essa depende só de você. O outro pode responder com gratidão, mas ele não te priva da alegria de ter feito bem a ele. Essa é a fonte da felicidade. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que Kardec traz aqui para nós. O homem moral descobre essa outra fonte de felicidade, ignorada por aquele que está buscando nos poços do mundo. O homem material, o homem carnal. Por isso ele continua dizendo, é feliz, a respeito do homem moral, é feliz pelo bem que faz, não pela resposta do bem que fez. Ah, me responderam com ingratidão e eu vou ficar triste. Não, eu estou feliz pelo bem que eu fiz. O que o outro vai fazer com o bem, corre por conta dele. Porque senão minha felicidade está sempre terceirizada. É como o outro responde, é o objeto que eu tenho ou não. Agora, o dia que a minha felicidade depender do que parte de mim, ela é de fato minha. É feliz pelo bem que fez. É a virtude que gera a felicidade mais duradoura. Não a resposta à virtude. Desconhece decepções. Como consequência de ser feliz do bem que faz, ele desconhece decepções. E as contrariedades da vida passam por sua alma sem deixar impressões dolorosas. Está aí, meus amigos, a geração nova de que os espíritos e Allan Kardec tratam. É esse novo ser humano estruturado sobre esses conhecimentos e sobre esses valores que vai estabelecer gradualmente a nova humanidade. Não é geração nova fisicamente falando, corporeamente falando. É geração nova espiritualmente falando. E olha o quanto é interessante isso, porque Paulo já havia notado isso há 2000 anos. Essa mesma ideia que Kardec desenvolve no Livro dos Espíritos, nessa questão 941, é a que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Mesma coisa que ele trouxe, né, na segunda carta aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele traz com outras palavras nessa primeira epístola aos Coríntios. Vamos destrinchar aqui o que ele nos traz, para a gente ver como é importante, com o auxílio do Espiritismo, penetrarmos no sentido espiritual dos textos. Paulo diz assim, porque o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, o último Adão, é espírito vivificante. Alguém poderá dizer assim, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? De geração nova, né? De homem carnal, homem moral, tem tudo a ver. Porque ele fala de dois arquétipos, da mesma forma que Kardec. O homem carnal, o homem moral, em Allan Kardec. Ou a antiga geração, a geração nova. Paulo fala de o primeiro Adão e o último Adão. Claro, ele vai se servir das simbologias lá do Gênesis e da figura de Jesus. Porque quem é o primeiro Adão? Se a gente volta lá ao livro de Gênesis, aquilo é uma metáfora belíssima da criação,
e dos processos de desenvolvimento do ser humano, tem esse detalhe, né? O primeiro Adão foi feito do pó da terra. A própria palavra Adão, do hebraico, vem de Adamá, que significa terra, barro, argila. E aquele Adão, qual é o grande acontecimento que envolve a figura de Adão no livro de Gênesis? Ele recebeu uma ordenança divina, ele tinha uma orientação, mas ele volta as costas a Deus para atender aos seus desejos. E aí temos aquele símbolo da queda de Adão, né? Olha a profundidade do que Paulo está trabalhando. Quando Adão, naquele jardim, ignora a orientação divina e diz que ele vai fazer o que ele quer em detrimento da lei divina, no fundo, o que nós estamos tendo ali? Qual que é a imagem que nós temos ali? Do ser humano que se coloca no centro do universo. Do ser humano que se cultua a si mesmo e diz assim, não me importa se existem leis divinas, eu vou fazer o que bem entender. O primeiro Adão, portanto, é um símbolo do ser humano autocentrado, regido pelo egoísmo, materializado, a serviço das suas paixões. Por isso, a conotação ali, a relação com Adamá, terra, argila, é matéria, vida material. O primeiro Adão é símbolo do homem material, do homem carnal, do homem que, tendo consciência, viola a própria consciência para atender às suas paixões. É o que aconteceu ali simbolicamente no Gênesis. Ele tinha orientação divina, mas ele diz, não me importa o que a consciência diz, eu vou atender o que eu bem quero. Esse é o símbolo. É como se no jardim Adão dissesse assim, mas que não seja feita a sua vontade, Pai, mas a minha. Depois nós temos a figura do Cristo. E olha que interessante, pouco antes da sua crucificação, também em um jardim, qual é a conhecida fala de Jesus? Mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua. Percebem que o Cristo ele disse exatamente o contrário que Adão? Adão, tendo a vontade divina, disse, mas que não seja feita a sua, mas a minha. Jesus, sabendo a vontade divina, disse, mas que não seja feita a minha, mas a sua. De modo que o Cristo ele é o oposto do Adão. Por isso Paulo denomina o último Adão. O primeiro Adão, gente, trazendo ainda para mais próximo de nós, não é senão uma figura de nós outros, que tantas vezes ainda dissemos a Deus, ou dizemos a Deus, que não seja feita a sua, Pai, mas a minha. Toda vez que violamos uma lei divina, toda vez que agimos contrariamente à nossa consciência, estamos agindo como Adão, dando preponderância à matéria em detrimento do espírito, das paixões em detrimento da consciência. É o que o primeiro Adão fez. Ao passo que Cristo é o modelo acabado, é a obra pronta, é o ser humano na sua plenitude. Por isso ele é o último Adão, ele é a consumação da obra. E ele, em tudo, colocou acima a vontade divina. Ele, acima de tudo, colocou os valores do Espírito. Então ele poderia muito bem fazer uma concessão para não ser crucificado, mas foi fiel até o fim aos princípios que esposou e que exemplificou para demonstrar a preponderância do Espírito sobre a matéria. A fidelidade à lei divina acima de quaisquer comodidades, conveniências que ele pudesse ter. Então ele agiu em oposição a Adão. De modo que a gente tem os dois extremos da evolução. O primeiro Adão, a nossa condição. O homem carnal, o homem materializado, o espírito materializado. No Cristo nós temos a consumação, para onde nós estamos indo, a meta, o ideal, o espírito plenificado, o espírito purificado, o espírito puro. O Filho perfeitamente fiel ao Pai. Eis os dois arquétipos. O último Adão, o Cristo, o primeiro Adão, a nossa condição. Geração antiga, geração nova. Paulo, portanto, tratava disso há 2000 anos, algo que hoje o Espiritismo nos esclarece. Por isso, quando ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele está dizendo, aquele que vai incorporando os valores do Cristo, ele vai diminuindo cada vez mais em si a expressão da antiga geração, do primeiro Adão,
e vai cada vez mais se parecendo com o último Adão, a geração nova que vai se estabelecendo nele. Ele vai se regenerando, construindo a sua vida agora sobre os valores que o Cristo representa. Amor, humildade, renúncia, perdão, que nos levam à vitória sobre as paixões, que nos levam à libertação da matéria, que nos levam à condição de espíritos cada vez mais puros e, por conseguinte, cada vez mais felizes. Porque aprendemos também com o Espiritismo que a felicidade está intrinsecamente associada ao grau de depuração do espírito. Só será mais feliz, de fato, o espírito que estiver mais purificado, que estiver mais conforme o modelo que nos foi dado, que é Jesus, nos seus valores, nos seus princípios. Por isso Paulo acrescenta, né? Olha que bonito. O primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão, Cristo, é espírito vivificante. Alma vivente traz-nos uma ideia de passividade. Uma alma que vai vivendo, uma alma que é arrastada pelas circunstâncias, uma alma para a qual a felicidade depende das circunstâncias, uma alma vivente. Agora, o espírito vivificante não, a vida nasce dele. Ele cria vida, ele gera vida com as suas escolhas lúcidas, com as suas escolhas em prol do espírito, em harmonia com a lei divina. Então a gente sai de uma passividade, de uma fragilidade, efemeridade naquilo que se experiencia da vida, para uma vida pujante, uma vida que é viva de fato, que abunda. Alma vivente, espírito vivificante. É a transição da antiga geração para a geração nova. Tudo isso que Paulo desenvolve, que mais tarde Kardec e os Espíritos viriam nos deixar claro. Por isso ele falou que essa humanidade, né, que vai se despojando das fraldas da infância, se lança impelida por uma força irresistível para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados pela matéria, pela estreiteza dos sentidos. O anseio de felicidade do espírito é grande por demais para estar contido na matéria. A matéria é limitada por demais para nos saciar. Porque nós sabemos que a nossa destinação é infinitude, é imortalidade. Isso não cabe na estreiteza da matéria e dos sentidos. Então o espírito que vai despertando, que vai deixando de ser aquele primeiro Adão e começa a olhar para o último Adão, para a referência que é Jesus, ele começa a perceber isso, que é preciso expandir os seus horizontes. Então, ele começa a desejar, a buscar cada vez mais conhecimento. Ele começa a buscar cada vez mais engrandecer a sua alma e descobre que só é possível fazê-lo pela virtude. É um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. Daí o termo usado pelos Espíritos, regeneração. É a transição entre essa geração antiga, do primeiro Adão, do ser material, para o homem moral, a geração nova, baseada nos valores do Espírito, do Cristo. Da adolescência, a humanidade, passa à idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões nem por sortilégios. Sua razão adorecida reclama alimentos mais substanciais. Então o passado já não mais satisfaz, ela quer uma nova compreensão da vida, da sua experiência de religiosidade, de espiritualidade. Ela quer que tanto a sua inteligência seja nutrida, como também o seu sentimento. Por isso uma fé raciocinada. Eu quero compreender e também sentir. Não basta sentir sem compreender. Daí essa proposta que o Espiritismo vem trazer, que fala tanto à razão quanto ao coração dessa humanidade que anseia por novos horizontes. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corpórea é restrita demais para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Nessa ânsia de progresso, nós mergulhamos o olhar no passado, porque lá há muito do nosso futuro. Quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a estada de Jesus nesse mundo, nós estamos
temporalmente olhando para o passado, mas espiritualmente estamos olhando para o futuro. Porque embora ele tenha vivido há 2000 anos, não há nada que expresse com mais grandeza o futuro de todos nós quanto Jesus e o seu Evangelho. Então a gente olha para trás, se estudando essas coisas de 2000 anos para trás. Não, essas coisas são de milhares de anos para frente, elas só ocorreram, as lições vieram há 2000 anos, mas elas tratam da imensidão do nosso porvir. E é por isso que nos debruçamos lá, sobre essas lições, tão novas hoje quanto há 2000 anos. Talvez hoje ainda mais novas, porque ainda mais, digamos, ainda fazendo mais sentido para nós outros, ainda mais pertinentes hoje do que naqueles outros tempos em que não tínhamos recursos para acessar o que estava ali. Com o Espiritismo hoje podemos acessar. E abrem-se para nós as cortinas do porvir, janelas belíssimas quanto ao nosso futuro. Então é assim que Kardec define os sinais dos tempos, que estarão paulatinamente em cada coração e em cada consciência. Já vemos isso se desenhar no horizonte da humanidade, mas é preciso que analisemos em nós o quanto esses sinais dos tempos já se manifestam em nós, o quanto eu já não mais me satisfaço meramente com o existir, o quanto de fato anseio por viver, e não qualquer vida, uma vida que abunda, que não estará relacionada com posses, com circunstâncias, mas antes de mais nada com aquilo que brota de mim, com aquilo que eu gero de vida para as outras vidas ao meu redor. Quanto de luz, quanto de bom ou de bondade, quanto de sabedoria ou esparjo, isso é a medida da minha vida. O quanto o que eu busco construir se estende para além do túmulo. Quais os projetos meus hoje de realização não se limitam no sepulcro. Pelo que eu estou trabalhando hoje, que eu vou levar para além do sepulcro. Isso define uma medida do quanto eu estou vivendo. Porque, caso contrário, se tudo que os meus olhos veem está morto ou vai morrer, a minha vida é exclusivamente material. Mas se os meus olhos, se o meu olhar espiritual já distingue, já vislumbra as realidades grandiosas do Espírito, se já vemos no Cristo um alimento sine qua non, sem o qual não conseguimos viver mais, isso é um indicativo de que os sinais dos tempos, enfim, estão se fazendo em nós. Já não mais queremos pertencer à antiga geração. Queremos ser novas criaturas, geração nova, seres regenerados em Cristo. É isso do que tratam os Espíritos e é isso que nos compete realizar. Mais do que cataclismos físicos, materiais, o que esses tempos novos pedem de nós é renovação profunda nas bases da vida, no modo de sentir. Porque em fazendo assim, renovados os indivíduos, renovaremos as nossas instituições, que padecem ainda das imperfeições dos indivíduos. Em vão tentaremos mudar instituições, leis, políticas, se não encontrarem essas instituições, leis e políticas, bases sobre as quais se assentar. E essas bases serão sempre as criaturas. E dentro delas, os seus sentimentos. Por isso, abramos-nos à mensagem do Cristo. Não há como, de fato, fazermos novas criaturas sem acolher os princípios universais que ele expressou, que estão presentes em todas as tradições espirituais mais nobres do mundo, mas que nele apareceram na máxima grandeza, na plenitude da luz. Cristo é o último Adão, Cristo é a obra consumada, Cristo é o nosso futuro, é a nossa destinação. Todos nós estamos destinados a ser aquilo que Ele é, aquilo que nele nos encanta e nos inspira. Isso é o que podemos ser, isso é o que seremos, a depender da nossa vontade, do nosso empenho, mais cedo ou mais tarde. Isso é ser geração nova. Não é esperar para nascer na próxima geração corpórea, é começar desde já, sendo novos espíritos, independente da idade do nosso corpo. É fazer parte desses que já despertaram e que atuam ativamente na construção da nova humanidade, da regeneração pela qual tanto ansiamos. Que o Senhor nos ajude, que a doutrina espírita nos esclareça, que façamos-nos criaturas novas em Cristo e veremos mais cedo ou mais tarde o nosso contexto, a vida ao nosso redor, se mostrar realmente nova, descobrindo outras fontes de felicidade e plenitude que antes sequer considerávamos. Muita luz a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.